Olá, galera, paz e bem. Na aula de hoje, nós resolveremos uma equação diferencial ordinária de primeira ordem do tipo Riccati. A equação que nós temos, ela é do tipo y' ou dy dx igual a secante ao quadrado de x menos tangente de x vezes y mais y ao quadrado. Para uma equação ser de Riccati, ela tem que ter as características que essa equação dada tem. Ela tem que ser do tipo y' igual a p de x, uma função de x, mais q de x, outra função de x que multiplica y elevado a 1, mais uma função r de x que multiplica y ao quadrado. Quando isso acontece, nós dizemos que ela é passível de ser resolvida pelo método de Riccati. Porém, no método de Riccati, nós precisamos saber de antemão ou determinar com métodos próprios uma solução particular, que nesse caso, o problema nos deu que y particular é igual a tangente de x. Se nós quiséssemos verificar se essa solução particular é solução da equação dada, bastaríamos derivar y1 uma vez e substituir toda vez que aparece y ao quadrado, y' na equação, e verificar que o lado direito e esquerdo são iguais. E essa prova real da verificação, eu deixo para vocês treinarem, desenvolverem habilidades em casa. Olhando para a equação, nós concluímos que t de x é igual a secante ao quadrado de x, q de x é igual a tangente de x e r de x é igual a 1. A equação de Riccati, para a solução de uma EDO, ela é posta do tipo du, que é um diferencial de u, nós iremos parametrizar a equação, du dx, que é menos q de x mais r de x vezes 2y1, que multiplica u, que é igual a r de x vezes u ao quadrado. Observa que nessa colocação, a equação ela passa a ser uma equação de Bernoulli, que nós já vimos em alguma aula. Substituindo, nós teremos du sobre dx menos q de x, que é tangente de x, então menos tangente de x, mais r, que é 1, vezes duas vezes a solução particular, que é tangente de x, fecha parênteses, vezes u, que é igual a r, que é 1, vezes u ao quadrado. Corrigindo aqui, observam que aqui tem um menos, então a solução para q de x é igual a menos tangente de x. Então, q de x é igual a menos tangente de x. Portanto, aqui dentro nós também temos um menos. A equação que nós geramos, ela passa a ser uma equação de Bernoulli. E a equação de Bernoulli ela deve ser reduzida à equação linear. Para isso, nós dividiremos os dois lados dessa equação por u ao quadrado. E com isso, nós passaremos a ter, dividir aqui, u elevado a menos 2 du sobre dx, menos a tangente de x vezes u elevado a menos 1, que é igual a 1. Ainda não é uma equação linear. Mas para chegar a ser, nós iremos fazer uma substituição, em que a substituição consiste em chamarmos, vou colocar aqui do lado um cálculo auxiliar, v é igual a u elevado a menos 1. Então,
V' vai ser igual a menos 1 elevado a menos 2 vezes U', a regra da cadeia. Substituindo o cálculo auxiliar que nós fizemos aqui no canto, na equação gerada, nós teremos aqui menos V', porque nós temos U elevado a menos 2 vezes U', U elevado a menos 2 vezes du dx, que é U'. Com isso, nós passaremos a ter menos V' menos tangente de x vezes V igual a 1. Multiplicando os dois lados dessa equação por 1, nós passaremos a ter V' mais tangente de x vezes V, que é igual a menos 1. Essa equação passou a ser uma equação do tipo linear, em que P de x é igual a tangente de x e Q de x é igual a menos 1. Se P de x é igual a tangente de x, então o fator de integração μ de x é igual a Euler elevado à integral da tangente de x, dx, que é igual a Euler elevado a menos ln do cosseno de x, que é igual a Euler elevado a ln do cosseno de x elevado a menos 1. Cancelando, μ de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Beleza. Achamos o μ de x, substituindo na equação genérica de uma equação linear, nós teremos v vezes 1 sobre cosseno, que é igual à integral de μ de x, que é 1 sobre cosseno de x, vezes 1 dx, vezes menos 1, né? Porque o nosso que é menos 1, mais uma constante. Então, V vezes 1 sobre o cosseno de x é igual à integral da secante de x, negativo, né? Mais uma constante. Com isso, nós teremos que V vezes 1 sobre cosseno é igual a menos ln do módulo da secante de x mais tangente de x mais uma constante. Essa é a integral de secante de x, dx. Secante de x, dx. Beleza? Chegamos ao resultado do valor da integral. Agora, multiplicando cruzado, nós teremos que V é igual a menos o cosseno de x, que multiplica ln do módulo da secante de x mais tangente de x, mais c, que multiplica o cosseno de x. Bom, quase chegamos na resposta. Para isso, nós temos uma substituição de v, em que v é igual a u elevado a menos 1. Se v é igual a u elevado a menos 1, então nós teremos u elevado a menos 1 igual a menos cosseno vezes ln. Então, menos cosseno de x vezes ln do módulo da secante de x mais tangente de x, mais c vezes o cosseno de x. U elevado a menos 1. Se eu quiser saber o valor de U, então eu elevo os dois lados a menos 1 e passo a ter que U é igual a C cosseno de x, eu vou inverter a ordem, menos cosseno de x, que multiplica ln do módulo da secante de x mais tangente de x. Que legal, chegamos no final. Não. Lembra que lá no comecinho nós havíamos feito outra substituição em que a solução geral da equação de Bernoulli, ela é do tipo y de x igual a y1 mais u. Então, nesse caso, nós temos que y de x é igual a tangente de x mais 1 sobre c vezes o cosseno de x menos o cosseno de x vezes ln do módulo
da secante de x mais tangente de x. E assim nós chegamos na solução geral da equação diferencial dada. Um abraço a todos e até a próxima.